meus queridos, tudo bom com vocês? Ó, estamos de volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido. E galerinha, esse é o momento que você vai pegar todo o material que você recebeu aí e já vai aí, ó. Eu ia empurrar ele para ele cair. Pra pegar todo o material, você já vai logo assinalando aí, ó, qualquer dúvida que pode ter ficado durante as explicações. Por quê, professor? Porque assim que a gente terminar de fazer esse bate-bola, jogo rápido, vai ter exercício. Mas don't you worry, a gente depois do exercício, que você estiver finalizando, a gente volta para corrigir. E Tatá, falando de fazer uma revisão, relembrar, Sim. porque vai ter atividade. Sim. Como é que vai ser essa nossa revisão? Revisão é boa. A revisão é sobre a aula 23.1. Porque essa é a nossa 23.2. Falando sobre as estruturas organoides, citoplasmáticas. Estruturas citoplasmáticas. Então, meu diretor, joga na tela aí pra gente. Joga lá porque tá aqui. Citoplasmas das células eucariontes e procariontes. Volta aqui rapidinho só pra gente marcar, tá? Olha lá, ó. Aula 23.2, beleza? Citoplasma da célula eucarionte e procarionte. Então, citoplasma. Pode botar tudo aí, Tatá. A gente já dá um panorama para os nossos estudantes. Não, então, final, são 2 slides, né? Citoplasma. Olha só, gente. Ele é constituído por um fluido homogêneo e viscoso. Professor, oi, o que eu tenho que entender desse fluido homogêneo e viscoso? Só coloca uma coisa na cabeça, meus queridos. Viscoso, tem uma região que é viscosa, mais densa, parece um gel. Por que fica assim? Porque ela tem muita produção de proteína. Ou proteína estrutural, ou proteína com atividade enzimática. E faz aquele líquido ficar mais denso. E tem uma outra região também que é mais aquosa. Por quê? Porque já passou pela atividade biológica. Como assim? A gente vai ver que o retículo, o complexo Golgi, ele tem a função de digestão celular, mas também ele faz o quê? Amadurecimento dessas proteínas. Ele fica mais aquoso. Não tem o que tanto metabolismo nessa região. Então essa é a diferença. Claro que isso é constituído por quê? Esse líquido intercelular. Tem água. Tudo está imerso em água. Só que essa água tem estruturas nela. Tem sais, tem proteínas, tem minerais, tem açúcares, tem lipídios. Tá bom? E também temos as estruturas... Nós falamos de algumas estruturas nessa aula, né? Falamos dos ribossomos, dos peroxossomos e dos vacúolos. O vacúolo, ele é muito importante para fazer a osmorregulação. Na célula vegetal. Isso. Que é uma célula eucariótica também. Isso. Mas tem um bichinho que faz também, né? Protozoário que tem vacúolos. Que faz o controle. Isso, porque eles... Está um ambiente muito Lembra saudável. que nós falamos do ambiente hipotônico e hipertônico? O meio o organismo. Quem regula isso? O vacúolo serve para isso, tanto em animal e vegetal. Agora, professor, nós falamos de ribossomos, sim. Qual a principal função dos ribossomos? Ele é uma estrutura não membranosa. Exato. É feito por 2 unidades. Uma subunidade maior e uma subunidade menor. Qual é a principal função? Tradução. Ele vai confeccionar as proteínas. Não é isso, Tatá? É isso mesmo. E depois nós falamos dos peroxossomos. Esses peroxossomos, que eram confundidos com os lisossomos, eles têm a função chefe aí, fazer desintoxicação. Como naturalmente nós produzimos através do metabolismo água oxigenada e por conterem enzimas e especificamente aí a catalase, ela quebra isso e transforma isso em água e oxigênio, tá? Isso. Mas claro também falamos que nos peroxossomos sempre é enfatizada a catalase, mas tem outras enzimas que realizam esse processo de desintoxicação. Também falamos aí de estruturas membranosas citoplasmáticas que tem aí, ó, 2 principais. O retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Na primeira, o retículo endoplasmático liso, ele tem a principal função, retículos endoplasmáticos. Tem o liso e tem o rugoso. O rugoso, que são ribossomos aderidos à sua parede, próximo ao núcleo, ele faz a síntese, a produção de proteínas. Mas o retículo endoplasmático liso faz a síntese e produção de lipídios. Desintoxicação. Isso.
Só que tem que lembrar uma coisa também, pessoal. Quando a gente fala lipídios, também tem hormônio. É uma síntese de hormônio. Só que isso vai depender de onde? Do órgão onde ele está, da glândula onde ele está. Então ele não deixa de produzir lipídio. Mas é porque a gente tem que lembrar assim, ó. Se retículo plasmático rugoso é síntese de proteína EPA, nós temos dois grandes grupos de proteína. Proteínas estruturais e proteínas com atividade enzimática. Uma vai fazer parte da estrutura de um tecido, de um órgão, de uma célula. O outro vai fazer parte de atividade metabólica. E o retículo plasmático liso também vai produzir lipídio para estrutural e lipídio para metabolismo. Perfeitamente. Falamos dos lisossomos também, que realizam aí o processo, são importantíssimos para realizar a digestão celular, né? Quando a célula, ela sofre... meu Deus, eu esqueci o nome do negócio. Endocitoses. Isso. Quando essas células elas morrem, quem vai ocorrer ali essa digestão por meio desses lisossomos, por tá? exemplo, uma bactéria, por exemplo, uma mitocôndria, ela tem uma vida, uma meia-vida. Significa que ela vai ter que ser substituída. É a digestão intracelular. Como acontece, professor? A gente vai ver, mas, por exemplo, eu preciso substituir aquela mitocôndria porque aquela mitocôndria já perdeu a vida. Então, ela é degradada. Quem faz esse processo? O lisossomo. Perfeitamente. Se alguma coisa está fora da célula e entra na célula e também passa por um processo de digestão, quem degrada isso? Os lisossomos. É isso aí, galera. Ó, a gente vai dar um tempinho para você fazer atividade, já já a gente vem, tá bom? Com elas. Tchau. E aí, meus queridos? Meus amores. Ó, o que aconteceu? Foi difícil? Muita dúvida? Ó, não se preocupe. Por quê? Durante a correção nós vamos deixar a pergunta, vamos ler a pergunta, colocar a resposta em questões abertas e vamos ler elas e falar assim, não se preocupe, não precisa estar com as mesmas palavras. A gente vai ficar sempre sublinhando algumas letras que são primordiais, que tem que estar ali, ó, na sua resposta. Ah, professor, eu não coloquei, eu descrevi. É o tempo que você coloca entre parênteses. Perfeitamente. Quando a questão for fechada, a gente vai também estar mostrando para vocês a alternativa correta dentro das que você tem disponibilizado ali e porque as demais estão contradizendo ali alguma situação, tá bom? Tá bom! Joga lá no quadro, nossa primeira aula, diretor. Nossa primeira aula é ótima. Nossa primeira atividade, nossa primeira questão, tá? No citoplasma das células encontram-se diversas organelas, desempenhando funções diversas. Em relação à função desempenhada pelos ribossomos, podemos afirmar. Então, antes de a gente ver, uma dica, antes de a gente ver as alternativas, senhor, antes de a gente ver as alternativas, em relação a quê que eu tô querendo? Eu sempre me dou mal nessa. Para, Tatá! Vem pra cá! Vem logo! Meus queridos, ó, ribossomos. Tu gosta de azul e verde, né? Ou vermelho? Não, Ele eu escurece. eu tô amarelo, mas não adianta. A gente Não, então tu bota só embaixo. Não, a gente bota amarelo, olha, vem pra lá. Vou clicar aqui, ó. Eu vejo que muda. Ó, ribossomos. Professor, o que a questão quer? A questão está falando das organelas citoplasmáticas. Vamos fazer um exercício mental? Vamos! Olha só, dentro da célula eu tenho retículo plasmático rugoso, retículo plasmático liso, eu tenho ribossomos livres, ribossomos aderidos ao retículo plasmático rugoso, eu tenho complexo Golgi, eu tenho centríolo, eu tenho mitocôndria. Isso tudo são organelas. Ele está querendo a função de uma ribossomos. Alright. Vamos ver a alternativa? Podemos afirmar que A é responsável pelo processo fotossintético? A é responsável pelo processo fotossintético? Professora,
Pelo que eu me lembro aqui, nós falamos de vegetal? Não. Falamos quando mencionamos a presença do vacúolo. Ah, sim, mas né? nós não falamos... Vai ter uma aula só de vegetal. Isso. Vai ter uma aula de vegetal. Então, assim, falamos muito superficialmente, porque quando apareceu o vacúolo, a gente sempre de vegetal, mas tem vacúolo em animal também, né? Uhum. Tem os vacúolos, perfeito. Mas então, a alternativa A cai por terra. Até aí. A alternativa B é a organela envolvida na síntese de proteína? Professor, oi. Minha dúvida, porque o Foucault só colocou aí ribossomo, mas não tem 2 tipos. 2 tipos? Acaba que a gente tem que entrar na vibe do estudante. Entendi. Tem, professor. Tem um tipo que está aderido a retículo. E tem um que não está aderido, está livre. Aí, qual é a pergunta, meu estudante? Não deveria estar escrito ribossomo e ribossomo retículo plasmático? Tudo é ribossomo. Se o ribossomo livre e o ribossomo aderido têm a mesma função. Então, não são 2 tipos diferentes, né? Que bonitinho, ele sendo aluno. Alternativa C. É a estrutura que participa da síntese de lipídio? Alternativa D. É responsável pela respiração celular? Alternativa E. Realiza digestão? Então vamos de baixo para cima. Se realiza digestão intracelular. Digestão, a gente falou, tinha uma organela. Não vai falar que pode ser que ela esteja por aí no meio das outras questões. Mas então, ela tem... Então não é para ir matando uma por uma? Então vamos lá. Não, vai. Então, não, vamos, você tem razão. Então você porque ela pode estar na Você sabe, eu entendi o que você quer dizer. Então pronto. Pessoal, a única alternativa que corresponde à função do ribossomo, lembra, ribossomo são 2 subunidades, subunidade maior, subunidade menor, que lê um fragmento de RNA e traduz esse fragmento em uma estrutura denominada de proteínas. Galera, o que é interessante nessa questão é que tudo isso aqui são funções de organoides. Não estão errados. São funções de organoides, mas a questão está pedindo especificamente dos ribossomos. Então, a nossa alternativa correta é a letra B de bola, tá bom? B de bola. Ela realiza ela realiza síntese proteica. Tudo bem, estando livre ou aderido à membrana do retículo endoplasmático, ela vai sintetizar proteínas. Ele, né? Os ribossomos. Eles, ribossomos. Vai. Os peroxossomos apresentam cerca de 40 enzimas diferentes em seu interior. Entre elas, uma se destaca por ser capaz de decompor peróxido de hidrogênio. Qual é ela mesmo, professor? Sabendo disso, marque a alternativa que melhor representa essa reação química. Alternativa A. É quando tem o oxigênio, hidrogênio, mais a bendita catalase que faz esse processo e transforma em água. Pessoal, oi, professor, vamos fazer uma coisa? Oxigenada, né? Vamos fazer antes de a gente ver as outras? O quê? Opa, segura. Tá. Poxa, tem outras enzimas, né? Falei que era catalase, olha que bosta. Olha aqui, pessoal, o tio já deu spoiler. É a catalase. Que eu tenho outras enzimas. Mostra tudo para eu fazer besteira logo. Mostra, poxa. Então, como a gente sabe que é a catalase, então onde está escrito urato oxidase está fora. Então está errado ela, porque eu já falei, poxa, que está errado. A D. A D está errado. Então, onde tem catalase está certo. Agora, pessoal, olha o que está escrito aí em cima. Capaz de decompor. Se é decompor, é quebra. Se é quebra, tá errada porque está unindo. Não me interessa se a molécula está errada. Eu estou indo por exclusão. Eu esqueci a reação química. Ela formou. Ela não decompôs. Então, puro, porque aqui nós temos oxigênio, substâncias elas se unem, formam uma molécula, né? Átomos. Então, está errada por causa disso. Opa!
AC é uma molécula, e se transformou em dois átomos, decompôs, pode ser. Agora, AE, pituimbaê também, ela é uma molécula e decompôs. E agora, professor? Porque o nome catalase está correto. 2H22O. 2H22O. A molécula também está correta. Mas quando a gente vai para o produto, saindo da reação para o produto, formam 2H2 mais oxigênio ou 2H2O mais oxigênio. E aí, pessoal? Professor, a alternativa correta tem que ser a última. Por quê? Porque tem que formar água e oxigênio, não hidrogênio e oxigênio. Por quê? Aqui até que tá certo, oxigênio é oxigênio. Mas isso significa que está formando radical livre. Hidrogênio é um radical livre. Ele degrada. E a água não degrada. Oxigênio degrada? Se ela está querendo. Ela tem que tirar os peróxidos. Essa estrutura está beneficiando aquele órgão, né? Então a gente foi por exclusão pelo nome da enzima, exclusão pela formação e exclusão pela atividade atômica ou molecular. Perfeitamente, a alternativa correta da questão 2, de letra E. 3. Quando observamos o citoplasma de uma célula, percebemos que sua porção mais periférica é mais gelatinosa do que a mais interna. Essa região, percebemos que sua porção mais periférica é mais gelatinosa do que a região mais interna. Essa região denominamos de endoplasma, plasmalema, protoplasma, ergastoplasma ou ectoplasma. A região mais externa, mais distante, né, do núcleo, da região do núcleo, é a região que a gente chama de ectoplasma. Ergastoplasma, a gente falou ali quando a gente estava falando sobre o retículo endoplasmático liso, né? Liso, isso mesmo. Tá bom? O endoplasma é a região mais interna, e se ela está falando mais da periferia, também não seria, tá? Certo. Perfeito, gente. Questão E é a alternativa correta. É de fora. Fora, mais distante. Perfeito. Quarta questão. O retículo endoplasmático liso, também conhecido como REL, é formado por estruturas membranosas tubulares, também conhecidas como canalículos, sem ribossomos aderidos. Preste atenção, não tem ribossomo aderido. Qual é a função do ribossomo, professor? Função de produzir proteína. Dentre suas funções, qual a função do liso? Assinar a alternativa correspondente à sua função principal. Então, preste atenção. O retículo endoplasmático liso tem várias funções, mas uma se destaca. Lembra do que o tio falou? O quê? O fígado é muito importante. O fígado é muito importante. Mas só quem é lembrado? O coração. O coração e o fígado, poxa, eles são bons. Mas quem é esquecido? Quem nunca para de trabalhar. Quem é esquecido? Quem não é lembrado? Sério. Ele não para, nem dormindo ele para, cara. Olha lá, galera. Aí o estudante vai falar assim, e o coração para, professor? Alternativas. Síntese de ATP, síntese de lipídios, síntese de glicose, síntese proteica ou síntese de hormônios. Então, a gente está falando, os hormônios é uma estrutura, né? Porque os lipídios são vários. Então, ela vai sintetizar, o retículo endoplasmático liso vai sintetizar lipídios, tá bom? E dentre eles, a gente tem os hormônios também. É a B, né? São lipídios, é a letra B. Pelo amor de Deus. Não está errado, não, assim. não é um hormônio. Não, gente. Ele é um subproduto também das reações do retículo endoplasmático rugoso. Mas o principal. Por quê? Porque se não tiver matéria-prima, não tem hormônio. É, claro. Entendeu? A última questão. São estruturas. São 6, hein? São estruturas de forma esférica e ovalada ou ovalada encontradas em vários tipos de célula que apresentam diferentes funções.
Em uma célula vegetal, por exemplo, realiza o armazenamento de substâncias e o controle osmótico. Já matou aqui, né? A qual das estruturas citoplasmáticas refere-se o texto? Olha lá. Cloroplasto, ribossomo, centríolo, mitocôndria, vacúolo. Pega! É gol, é no vacúolo. Ulo. A É o última vacúolo. questão. Os macrófagos são células capazes de fagocitar bactérias e outros agentes estranhos que serão digeridos pelas células, pelas enzimas contidas. Alternativa A, nos lisossomos, nas mitocôndrias, nos cloroplastos, nos ribossomos ou nos centríolos? Pessoal, macrófagos são capazes de o quê? De fagocitar. E quem vai fazer esse agente aí, professor? Alternativa A, lisossomos. Clica. Uhul! E chegamos a mais um final de uma aula deliciosa de biologia e a gente te aguarda para nosso próximo encontro. Tchau. Tchau!